Nós vamos falar agora sobre herança ligada ao sexo. Para isso, tá? Para falar sobre esse tipo de herança, a gente vai ter que relembrar um pouquinho de meiose, só para vocês entenderem melhor alguns detalhes, tá? Então, aqui eu coloquei alguns slides sobre meiose para vocês verem. Observem que nós temos dois tipos, né? Bem característicos, que são a meiose e a mitose, né? Esses desenhos bem didáticos que a gente sempre vê por aí, e que nós temos resultados diferentes. Na mitose, a gente vai ter duas células com a mesma quantidade de cromossomos. Então, se aqui eu consigo desenhar, não, né? Não, tá bom, então não quero. Aqui a gente vai ter 46 cromossomos, vezes 2, então o número de cromossomos multiplicado por 2, porque metade é do pai, metade veio da mãe. E aqui não, aqui nós temos 23 cromossomos em cada um. Vai estar misturado. Alguns pedaços vão ser da mãe, alguns pedaços vão ser do pai, né? Desses 23 cromossomos. E aí vai se encontrar com outra célula que também tem só metade do DNA para formar o bebê com 46 cromossomos. Se você tiver dúvida, muita dúvida nesse processo, volta aos vídeos aí que eu acho que eu gravei em algum lugar sobre mitose e meiose. Se eu não gravei, vocês me falam mas eu tenho quase certeza que sim. Observe então que esse tipo de célula, tá? Ela tá com metade do DNA, certo? Metade do nosso DNA. Professora, mas dá para construir uma pessoa com metade do DNA? Não. Por isso que vai ter que vir DNA 23 do pai e 23 da mãe, eles se unirem e aí eles se complementarem e produzirem um novo serzinho, tá? Então, aqui só um outro desenho para mostrar, né? Aqui nós temos 2 cromossomos, só nós temos 23, mas aqui está representando só 2. Esses 2 cromossomos vão se duplicar e vão se separar. O cromossomo, vamos dizer que é o cromossomo 1 e o cromossomo 2, nome deles, 1 e 2. Então, a gente vai ter a cópia do 1 e a cópia do 2, a cópia do 1 e a cópia do 2. Então, não mudou. Eu tinha 2 cromossomos, eu continuo tendo 2 cromossomos. Na meiose, eu tenho 2 cromossomos, duplicou as perninhas, né? Aqui acontece ainda uma recombinação genética. Eles podem trocar um pouquinho de material genético um com o outro, a gente chama de quiasma. Então, olha só, para deixar ainda mais misturado, o vermelhinho tá levando um pedacinho do azulzinho e o azulzinho um pedacinho do vermelhinho. Olha que loucura. Olha como a variedade genética é fantástica. Eles se misturaram um pouquinho aqui e agora você partiu eles. Em cada célula agora ficou um. Então, 2 células com o cromossomo 1, 2 células com o cromossomo 2, tá? Misturadinhos. Então, cromossomo 1, cromossomo 2, parece que é diferentes, né? Mas são cromossomos homólogos, tá, gente? Um veio do pai, outro veio da mãe. Continuam, pai e mãe, nos dois. Aqui não. Aqui um veio do pai, outro veio da mãe. Mas eles vão se separar agora. Não vai ter o do pai e da mãe dentro da célula. Ou vai ter o do pai, ou vai ter o da mãe. Mas lembrando que eles já estão meio misturadinhos, né? Então, não fica só do pai, só da mãe, né? Eles já são misturadinhos. Mas, enfim, 2 aqui ficaram com pedacinhos do cromossomo azul, 2 ficaram com um pedacinho do cromossomo vermelho. Então, pode ser que a criança herde esse ou aquele e vai dar diferença, tá? Pode dar diferença. Na verdade, muito provável. Aqui, quando isso acontece, então, só para ilustrar, aí nós temos o óvulo, né? E os espermatozoides bonitinhos, tá? Deixa eu ver se tá gravando meu áudio. Vai que não tá gravando. Eu tenho que gravar tudo de novo. Ah, tá gravando, que bom.
Os cromossomos estão dentro aí do espermatozoide e do óvulo e eles vão se unir quando o espermatozoide entrar. Só entra um espermatozoide, não entra mais de um. Se entrar mais de um, não tem como um bebê ter mais do que 46 cromossomos. Então, esse daqui vai ser o máximo, 23 mais 23, tá bom? Aí a gente entra no assunto. Aqui, a gente tem os cromossomos humanos separadinhos, tá? Por tipos. E os seus homólogos. Então, aqui a gente pode ver o 1 do pai com o 1 da mãe, o 2 do pai com o 2 da mãe, todo mundo tem isso, o 3 do pai com o 3 da mãe, e assim por diante, tá? O que recebeu do pai e o que recebeu da mãe. São 23 pares. Então, 1, 2, 3 até o par 22 e os cromossomos sexuais, tá? Nós temos os autossômicos e aqui os sexuais. Observe que todos são muito parecidos, mas que esses cromossomos sexuais, eles são diferentes. E aí a galera estranhou, falou, ih, tem alguma coisa errada nesses cromossomos aqui. Como é que um é maior que o outro? Quando não sabia ainda o motivo. Mas começou a se perceber que os homens sempre tinham um cromossomo meio pela metade, enquanto as mulheres tinham dois bem parecidos. Então descobriu-se o Y, né? O cromossomo que faz o menino ser um menino, né? Biologicamente falando. Se ele depois vai ser um trans, né? Vai trocar a sexualidade, ou enfim, a atração sexual dele, não vem ao caso. Sexo biológico, nós temos aqui X e Y, homem, tá bom? Aqui XX, mulher. Essa é a diferença entre homens e mulheres, tá? E aí, como você pode perceber, algumas características vai ter só de homem para homem. Só vai passar de homem para homem. Não vai passar da mãe pro filho, entendeu? O que tiver dentro do Y só vai passar de homem para homem, porque a mulher não vai ter o Y, tá bom? Enquanto o X, sim, vai ter o X do pai e o X da mãe. Aí sim, tá? Vai ter características passadas dos dois, certo? Mas o Y sempre é do pai. E isso vai influenciar nas questões ligadas ao sexo que a gente vai ver agora. Aqui eu só coloquei pra gente ver, a gente vai ver as doenças genéticas depois, mas alguns erros que podem acontecer. Pode acontecer aqui nos cromossomos sexuais, por exemplo, de ter 2X e um Y, tá? É um tipo de anomalia genética. A gente pode ter, por exemplo, trissomias, como aqui a trissomia do 13, ou a mais conhecida, a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Então, assim, erros, alguns errinhos, tá? Na hora da fecundação lá. Que a gente não vai entrar em detalhes. Só outra coisa para mostrar também é que o humano tem 23 cromossomos, né? 23 pares de cromossomos, mas os bichos variam, tá? De quantidade. Aqui nós temos o touro. Professora, por que estuda um touro? Uai, porque touro, vaca, galinha, enfim, são bichos que a gente come e é importante saber o DNA até para melhoramento genético, tá? Vamos ver isso mais pra frente. Então, o touro, por exemplo, já tem 30 pares de cromossomos, tá? E cromossomos totalmente diferentes dos nossos. Então, assim, varia muito de espécie para espécie, tá? E não quer dizer nada. Cada um tem a sua organização e não quer dizer nada, tá? Porque tem mais cromossomos significa que é mais evoluído. Não é bem aleatório mesmo, tá? E aqui também tem XY. XY vai ser o machinho, né? XX, a fêmeazinha. Aqui é uma foto real do X e do Y. Pode ver que o X realmente tem uma diferença muito grande do Y, né? A questão do tamanho é muito evidente. Claro que aqui é aumentado em 35 mil vezes, né? Para conseguir ver. Mas olha só como dá para ver bem a diferença, né? Então, aqui em desenho, esse seria o Y, esse é o X. Aqui eles estão duplicados, né? Para fazer
a divisão celular. Aqui, não, eles estão simples, né? Então, X, aqui o Y, e eles têm duas partes homólogas, igual os cromossomos que a gente viu anteriormente. Tem os cromossomos homólogos, lembra que eles têm, o gene do pai e o gene da mãe. Aqui vai ter também gene do pai, gene da mãe, tá. Beleza, essa parte já não é homóloga. Então, aqui nós temos informações diferentes, tá bom? A gente pode ter problemas no X, todos que tiverem esse X vão ter problemas, né? E a gente pode ter problemas no Y. Quando a gente tem problemas no Y, só os machos herdam, porque mulheres não têm Y, tá? A não ser a história lá do Átila, né? Pra quem já viu o vídeo, né? Que o filho deixa o Y na mãe. Bem interessante essa história, muito legal. Eu também não sabia, mas não vem ao caso aqui, tá? Por que eu tô falando tanto do Y ser dos meninos? Porque só o homem pode determinar que o filho seja homem, tá? A mulher só tem X. O X só dá para determinar menina. Ó, todos herdam X da mãe. Meninas e meninos herdam X da mãe. Porém, meninas herdam X do pai e meninos Y do pai. Então, quem determina o sexo do bebê é o pai da criança. Então, não sei o que, nossa, na família da mãe tem muito homem. Então, tem chance da gente ter um filho homem. Não, vai depender da herança paterna, tá? Então, se o homem, o pai da futura criança, por exemplo, tem muitos homens na família, pode ser que esta família tenha mais espermatozoides Y, tá? Do que X. A mãe ter mais homens na família, tanto faz, ela só vai doar o X, não vai doar Y pro filho, tá? Por isso que o Y é tipo um segredinho de pai para filho, né? Sempre vai passar só para os homens da família, nunca para as fêmeas da família, tá? Nunca só para os machos e não para as fêmeas. Tudo bem? Aqui eu trouxe para vocês verem como que é a expressão gênica dentro do útero já. Então, isso daqui é um bebê ainda sem nada, né? Aqui era para ficar o ânus, ele ainda não tem, ele tem alguma coisinha aqui, que é o início dos órgãos genitais, onde os cromossomos vão influenciar bastante, né? Os cromossomos sexuais. E perceba que tanto homens quanto mulheres, no começo, eles têm tipo uma abertura, tá? Uma abertura aqui, em que nos homens essa abertura é fechada com o tempo. Então a gente vê, né? No homem dá para ver essa ligação na parte de baixo, tá? Fica pro resto da vida essa ligaçãozinha. E a mulher então fecha a parte até o ânus, então separa aqui, tá? E aqui essa parte fica aberta e se desenvolve para formar a vagina. Observa que assim o tecido é muito parecido, né? A gente vai ter o tecido roxinho que formou o escroto aqui, formou os grandes lábios, né? O clitóris da mulher é equivalente à glande do pênis, então é muito interessante, muito legal mesmo essa formação. Professora, então quer dizer que todos nós nascemos mulheres? Sim. Primeiro se manifesta o X. Para quem viu o vídeo do Átila, ele fala sobre isso. Então o X forma isso. Depois vem o Y, se expressa e começa a formar o pênis. Então no começo, sim, somos todas mulheres, né? E depois, então, as expressões mudam, tá? Na formação da mulher e do homem. Se não tiver expressão do Y, vai formar uma mulher. Se tiver expressão do Y, forma então um homem. Mostrando aqui, caiu no Paz, uns anos atrás, sobre outros animais. Outros animais pode mudar essa regra, tá? XY é homem, XX é mulher. Aqui é como se fosse o contrário, ó. ZW, no caso deles, é uma fêmea. Então, quando os cromossomos são diferentes,
uma fêmea. Quando os cromossomos são iguais, é um macho, tá? E aí, ZZ vai dar um menino, ZW vai dar uma menina. Então, a menina que é variável. Eles têm 38 aqui cromossomos, né? Que se juntando vão dar aí 76 cromossomos. É muita coisa, hein? Doenças, então, doenças não, né? Seriam anomalias ligadas a esse tipo de cromossomo, ou cromossomo X nesse caso. Vocês podem ver aqui que homens e mulheres podem ter, homens e mulheres aqui, em cima e embaixo, podem ter daltonismo, tá? Por isso os dois estão representados. Porém, a mulher, ela pode ter dominante e recessivo, tá? Nos dois X dela. Pode ser que um X seja dominante e o outro recessivo. Aqui, dominante e recessivo. Pode ser que os dois sejam dominantes. No homem, ele só tem uma possibilidade. Ou é dominante ou é recessivo. Ele não tem duas cópias. Ele só tem uma cópia das cores identificadas pelo olho, da expressão das células que vão identificar as cores. Então, aqui, quando as mulheres possuem o dominante, quer dizer que as cores estão normais, expressou as células que vão ver cores. Quando não tem, é o recessivo, não tem todas as cores, não consegue ver todas as cores, tá? Então, aqui, ela tem o recessivo? Tem, mas o dominante está dominando, né, o recessivo. Então, aqui, ela tem o gene, o alelo aqui do daltonismo, mas o dominante consertou, tá? Então, ela tinha tendência, né, por causa do X que ela recebeu do pai, por exemplo, ter daltonismo, mas o X da mãe tá corrigindo esse defeito, tá bom? No homem é mais complicado, porque se ele herdar um recessivo, não tem como ele corrigir com outro X dominante, porque ele recebeu o Y, e no Y não tem essa característica. Então, né, ele já tem mais chances, entende? De ter daltonismo, porque ou tem ou não tem. Na mulher pode ter um e não ter no outro, e ela não tem, ou dois recessivos e ela vai ter o daltonismo. Por isso, existem mais homens daltônicos do que mulheres daltônicas. O que é daltonismo? Gente, olha essa imagem aí. Se alguém não tá vendo o número, é porque pode ter um daltonismo, tá bom? Professora, eu não tô vendo nada. É difícil de ver mesmo, tá? Eu sinto muita dificuldade. Mas se você não enxergar de jeito nenhum que tem uma cor diferente no meio, já é um teste de daltonismo aí, hein? Pode descobrir uma coisa nova aí. Ou se você suspeita que alguém geralmente a pessoa erra em algum dessas bolinhas. Então, a primeira, vou dar o gabarito, né? 2, 29, 5, 42, 6, 10, 57, 7. Você não viu algum número, né? Vale o teste aí para daltonismo. Aqui tá alguns tipos de daltonismo, tá? Dependendo das células que estão faltando para interpretar a cor. Mas não interessa os nomes pra gente, é só para ter uma ideia mesmo de como a pessoa vê. Aqui tá o normal e aqui estão as formas que a pessoa veria, né, com daltonismo, né, coisas totalmente diferentes. Eu conheci uma pessoa que via esses tons aqui e ela dizia que via o mundo cor-de-rosa, era um homem, inclusive, um colega meu de escola, dizia que o mundo era cor-de-rosa para ele, ele não conhecia outra cor. E falaram pra ele que a cor que ele vê era cor de rosa, que ele não sabe identificar, ele só vê, né, os tons de vermelho, ele não vê outra coisa. Hemofilia, outro caso, tá, de herança do X. Mulher, então, que tenha os dois Hzinhos, vão nascer aqui, Hzinho hemofílica. Homem, ou é Hzinho ou é Hzão. Então, não tem como corrigir. Mesma coisa. Nasceu com Hzinho, homem hemofílico. A mulher aqui
nasce normal, porque ela teve um X que corrigiu o X que está com problema na expressão. E aqui o homem não tem como corrigir, ou ele não tem o gene da hemofilia, ou ele tem, ou um ou outro, certo? Então, existem mais homens hemofílicos do que mulheres. Aqui está um cladograma para exemplificar mais ou menos como acontece a transmissão. Vou deixar para vocês olharem com calma, não vou explicar para não deixar o vídeo grande. E o que é hemofilia? É um problema na coagulação sanguínea. Sabe-se que surgiu aí do casamento entre família, né? Casamento entre primos, provavelmente, na corte inglesa de algum ano. O professor de história vai saber melhor. Mas isso passou, né? Esse filho sobreviveu e esse problema genético passou adiante. Aqui então tá as fibras, né? As proteínas que ajudam na coagulação, e aqui o hemofílico. Ele tem uma grande chance de não coagular o sangue, de não estancar o sangue. Então, hemorragias, às vezes por uma queda na calçada, já é suficiente para matar, porque esse sangue não vai parar de sair, tá bom? A genética da pelagem dos gatos, vocês viram no vídeo, e é bem interessante. Aqui então é só para mostrar. Só as fêmeas podem ter mais, pode ter preto e laranja juntos, né? Os machos ou são pretos ou são laranjas, porque eles só têm um X, e tá no X essas cores. É um gene com 2 alelos, né? Pode ser o alelo laranja ou o alelo preto, entendeu? Então, assim, nos machos, ou ele vai ter o laranja ou o preto, porque ele só tem um X. Nas fêmeas pode ter 2X. Aí pode ser 2X com alelo preto, 2X com alelo laranja, 1X com alelo laranja da mãe, por exemplo, 1X com alelo preto do pai, por exemplo. E aí ela pode ser toda pintadinha pelos motivos lá que o Atila explica no vídeo lá do exercício de vocês. Aqui dá para ver melhor, né? Então o branco, ele é a ausência de cor, né, digamos assim. E então o X vai dar os tons pretos ou laranjas em cima desse branquinho, tá bom? Questão aqui, eu deixei uma também, igual eu fiz com herança quantitativa, pra gente dar uma olhadinha. Essa é do Enem, pegando muitas questões aí de pais Enem, né, pra gente já entrar no clima. No heredograma, eu tava falando cladograma, né? Não é cladograma, é heredograma. Agora que eu tô vendo. Cladograma é outra coisa. Os símbolos preenchidos. Então, eu já falei cladograma, entendam heredograma, tá? Os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Não sabemos qual é. Os homens são representados por quadrados e as mulheres por círculo. Qual é o padrão de herança observado para esta doença? E nós temos aqui algumas possibilidades. É o mesmo heredograma, tá? Dominante autossômico, recessivo ligado ao sexo, recessivo, aqui nós já temos uma questão interessante. Recessivo ligado ao Y, só passaria para homens. Tem homens e mulheres, já fora, questão não é essa, né? Vamos eliminando já. Dominante ligado ao sexo, codominante autossômico, codominante é quando nenhum dos dois dominam, né? Vamos dar uma olhadinha geral, então. A gente vai ter que começar a observar mesmo, com carinho, prestando atenção, para ver quais dicas esse heredograma fala pra gente. Uma das dicas aqui que ele me dá é que pais podem passar para meninas. A mãe aqui não passou, obviamente. Pode ser alguma coisa dominante e recessiva. Pode. Aqui, a mãe tinha. Passou para uma filha e para um filho. O filho casou com uma mulher que não tem e todas as filhas têm. A filha casou com outro homem que não tem e um filho e uma filha tem.
Vocês percebem que toda vez que é um homem, todas as mulheres têm a doença? Estão vendo? Quando a mulher tem, né, ela tem aleatório. Pode ser um menino ou uma menina. Um menino ou uma menina. Então, eu suspeitaria de alguma coisa ligada ao sexo, sim, tá? Dominante autossômico. Autossômicos são cromossomos não sexuais. Não, acho que não. Recessivo ligado ao sexo? Acho que não. Por quê? Porque toda vez que o pai tem, as filhas têm. Então, esse X aqui é dominante. Lembra que ele passa o X para as meninas? Então, Dzão, X, é que eu não consigo escrever, gente, aqui, mas seria um X Dzão e a mulher X Dzinho. O Dzão, ele prevalece, tá bom? E aqui nos homens, como ele tem um X a menos, pode ter a ver com isso. Eu acho. Sim, dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas do homem afetado também apresentam a doença. Sim. Pois a doença... Não, esse não. Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos. Ele já tá dando umas dicas, né? Recessivo ligado ao sexo. O pai não passa para os filhos. Tá, isso quer dizer o quê? Que é recessivo? Não, muito pelo contrário. Dominante autossômico? Não. Codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto o pai quanto da mãe. Não, quando a mãe tem ambos os sexos. Quando o pai tem só as filhas. Então, eu acharia que é dominante isso daí. Dominante do pai, né? Os meninos herdaram o Y do pai. É isso mesmo. Os meninos... Ai, não consigo desenhar aqui, né? Deixa eu ver se eu saindo da tela eu consigo. Só um minuto. Tá, deixa eu trocar a telinha aqui. Vamos lá para nossa coisinha de desenho. Pronto, resolvi. Então, aqui tem o seguinte. O pai tá lá contaminado. Com a mãe... Não, tá certinho, né? O pai, quadradinho, contaminado. Aqui a mãe. Bom, quando ele passa para os meninos... Vou botar aqui 3 só pra gente ver. Quando ele passa para os meninos, ele tá passando o Y nele. Y, para não ficar parecendo um X, certo? O Y nele. Lá, o espermatozoide com Y, tá bom? O espermatozoide com X, né, dessa doença, ele passa sempre para as filhas, tá? E a mãe também, no óvulo dela, passa o X. Então, vamos botar o X da mamãe de vermelho, só para diferenciar, tá certo? Se o da mãe fosse dominante, algumas filhas iam ter, outras não, tá? Poderia ser opcional, assim, digamos, a probabilidade de ter e não ter, assim, não ia ser igual, mas ia ter a probabilidade de ter ou não ter, né? Sendo que o pai tem. Então, vamos botar aqui o pai tendo a característica, vamos dizer que ela é recessiva. Então, aqui, se a mãe tivesse um recessivo lá guardado na genética dela, ia poder ter a doença. Se não tivesse, não ia ter a doença. Então, aí ia ter filhas com e filhas sem. Porém, não é o que acontece. Todas as filhas possuem. Isto quer dizer que, na verdade, isso daí não é uma característica recessiva, é uma característica dominante da mãe. Então, não vem, porque ela não tem a doença, tá? Se não entendeu, pega, para o vídeo, volta, vai com calma, tá? Não vou explicar tão devagar para não ficar longo o vídeo. O pai sempre vai ter. Então, dominante aqui, tá? No caso de pais que tem, ele sempre vai
dá o Y para os filhos. Então, o X com a anomalia não vai passar adiante. Porém, o X com a anomalia para as filhas vai sempre passar. Agora, se é uma mulher contaminada, com o marido que não é contaminado, e a gente já sabe que é dominante, então a mulher vai ter um do X, pelo menos, que é dominante. Esse daqui pode ser recessivo ou dominante, pode ser Dzão ou Dzinho. E o marido vai ter Dzinho, né? Essa opção. Então, vai ter essa opção ou essa opção. E aqui vai ter essa opção ou essa opção de espermatozoide. Então, quando for filho, ele vai continuar dando o XDzinho. Quando for filho vai continuar dando o Y. Quando for filha, ele vai dar o XDzinho. Só isso. A mãe, agora sim o negócio complica. A mãe pode passar para o filho Dzão, Dzinho, ou Dzão. Oxe, eu tô ficando doida, né? Tô cansada já. X, Dzinho ou X, Dzão. A gente não sabe porque a gente nem sabe qual é essa genética dela aqui. Então, ela pode ter um menino que tenha e um menino que não tenha. E as filhas, pode ser que herdem também Dzão ou Dzinho. Pode ser que herdem Dzinho, Dzinho. Então, esta filha vai ter. Este filho pode ter ou não ter. Esta filha não tem. Confuso? Meio, né? Mas a resposta, então, que nós vamos ter é que a filhinha lá, os filhos, olha como tá parecido com o que a gente viu ali agora desenhando. Você vai ver que tem aqui realmente, quando é pai, só o X contaminado, digamos assim. Quando é mãe, ela pode passar o X para a filha ou para o filho. Pai, todas as filhas, nenhum filho. E mãe, filhos e filhas. Beleza? Até a próxima aula, meu povo. Beijos.